Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, diretamente da Basílica de São Pedro, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco no encerramento da segunda e última sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, Sínodo sobre a Sinodalidade, que teve início no último dia 2 e se conclui este domingo, 27 de outubro, com esta missa solene. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco. Nossa saudação aos amigos de língua portuguesa no continente africano, no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Vatican News, Raimundo Lima, com a coordenação de Alessandro De Carolis, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador internauta, um ótimo domingo. Temos a procissão de entrada desta celebração, precedida da cruz processional, seguida com o livro dos Evangelhos, o Evangeliário. Como destacamos, esta Santa Missa encerra, portanto, esta segunda e última sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Sínodo este que teve a sua primeira sessão em outubro do ano passado e do dia 2 último até ontem os trabalhos da segunda sessão, com o encerramento propriamente este domingo com a missa conclusiva presidida pelo Papa Francisco. Lembramos que este é o 30º domingo do tempo comum. Estamos no ano litúrgico B, em que a Igreja celebra o caminho da fé. A descrição profética da volta jubilosa dos exilados à pátria, como veremos na primeira leitura, é lida pela liturgia numa linha evangélica. É Jesus Cristo que chama a todos, também os fracos, os coxos, os cegos, para a grande volta e os enche de consolação e alegria. Assim, na primeira leitura, torna-se fácil ler, nas entrelinhas, as características da conversão, a qual nós também somos continuamente chamados. Trata-se, amigo ouvinte, telespectador, internauta, de refazer de volta o caminho percorrido ao nos afastarmos de Deus. É a libertação de uma escravidão humilhante, a redescoberta de uma alegria antes esquecida, a de nos sentirmos de novo cercados pelos braços amorosos do Pai, que nos acolhe outra vez em seu amor. Assim, se a primeira leitura põe em evidência um aspecto do itinerário da conversão, ou da iniciativa gratuita e preveniente de Deus, o Evangelho acentua a participação e a resposta ativa do homem, propondo a cura do cego, no quadro de um ritual catecumenal. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face, diz a antífona de entrada desta celebração, 30º domingo do tempo comum.
Ontem à tarde tivemos a sessão de encerramento dos trabalhos da Assembleia Sinodal, ocasião em que o Santo Padre anunciou que não publicará uma exortação apostólica pós-sinodal, justificando que o documento final já contém indicações muito concretas para decisões que envolvem toda a Igreja, mas que exigem tempo. O Papa destacou que a rigidez é um pecado e na Igreja Sinodal palavras devem acompanhar atitudes. Prossegue a procissão de entrada desta missa solene conclusiva da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Destacávamos na tarde de ontem a conclusão dos trabalhos, ocasião em que o Santo Padre proferiu um discurso na Sala Paulo VI, após a votação e aprovação do documento final desta segunda sessão. O pontífice sublinhou que o documento final representa o fruto de anos, pelo menos 3, dedicados à escuta do povo de Deus e reflete o propósito de uma igreja mais sinodal.
Neste momento, incensa o altar o cardeal Mário Grech, secretário do Sínodo dos Bispos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Fratelli e sorelle carissimi, a conclusione della seconda sessione del Sinodo. Queridos irmãos e irmãs, na conclusão da segunda sessão do Sínodo dos Bispos, peçamos ao grande pastor das ovelhas que o seu Espírito continue soprando sobre a Igreja para que seja testemunha entre os povos do amor a Deus e a todo irmão. All'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio. No início desta celebração eucarística, invoquemos a misericórdia de Deus, fonte de reconciliação e de comunhão. Santo Padre introduz assim o ato penitencial. Miserere nostri Domine, ostende nobis Domine misericordiam Tuam, et salutare Misereatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Temos o Kyrie.
Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e, para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos, que será feita em inglês, é do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 7 a 9. Os cegos e aleijados suplicantes eu os receberei. Hail the chief of nations. Proclaim, praise, shout. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. Salmo responsorial, Salmo 125. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Stabilisce, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime, mieterà con gioia. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. A segunda leitura que agora ouviremos, que será feita em espanhol,
é da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 1 a 6. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus como a Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, como diz em outra passagem. Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque, palavra do Senhor. O Santo Padre coloca o incenso no turíbulo, com o qual será incensado o livro dos Santos Evangelhos. Enquanto ouvimos o canto de aclamação ao Evangelho, Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Canto de aclamação ao Evangelho da segunda Epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. A página do Evangelho que ouviremos nesta celebração eucarística, 30º domingo do tempo comum, é de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Senhor, que eu veja. O diácono, após ter recebido a bênção do Santo Padre, dirige-se até o altar, toma o livro dos Evangelhos em suas mãos, apresenta o Evangeliário à Assembleia. Com este, dirige-se ao ambão, onde será proclamado o Santo Evangelho. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine.
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli a molta Naquele tempo, folla, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. molti lo rimproveravano, Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Figlio di Davide, Filho de Davi, pietà tem di piedade de mim. me. Gesù si fermò e disse, Então Jesus parou e disse: "Chiamatelo." Chamai-o. Chiamarono il cieco Eles o chamaram e disseram: Coraggio, alzati, Coragem, ti chiama. levanta-te, Jesus te Egli, chama. gettato via il suo mantello, O balzò cego in jogou piedi o e manto, venne da deu Gesù. um pulo e foi até Allora Jesus. Gesù gli disse, Então Jesus lhe "Che cosa perguntou: vuoi che io faccia per te?" O que quereis que eu te faça? Il cieco gli rispose, O cego respondeu: "Rabboni, Mestre, io veda que di nuovo." eu veja. E Gesù gli disse, Jesus disse: "La tua fede Vai, ti ha a tua salvato." fé te curou. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo No mesmo instante, la ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo Verbum caminho. Domini. Palavra da salvação. Proclamado o Santo Evangelho, teremos a seguir a homilia do Santo Padre e a sua reflexão nesta celebração eucarística, missa solene de encerramento da segunda e última sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, Sínodo sobre a Sinodalidade. Acompanhemos a homilia do Santo Padre. Il Vangelo ci presenta Bartimeo, O Evangelho apresenta-nos Bartimeu, um cego que é obrigado a mendigar à beira do caminho, uno scartato, um rejeitado sem esperança, che però, que, quando no sente entanto, passare Gesù, quando inizia ouve a Jesus gridare, passar, começa a gritar-lhe. tutto ciò che le è rimasto è questo: Só lhe resta isto: gritar a própria dor e portare a Gesù e levar a Jesus o seu desejo acquistare de recuperar a vista. tutti lo E enquanto todos o repreendem perché sono por disturbati se sentirem incomodados com a sua voz, si ferma, Jesus para, perché Dio ascolta sempre porque Deus escuta sempre o grito dos pobres nessun grido e di nenhum dolore grito de rimane dor passa inascoltato despercebido diante dele. Oggi, a conclusione dell'Assemblea Generale, Hoje, na conclusão da Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, nel cuore tanta gratitudine, trazendo no coração tanta gratidão por aquilo que podemos partilhar, soffermiamoci detenhamos-nos no que succede acontece a este homem. all'inizio Inicialmente, sedeva lungo la strada estava sentado à beira do caminho mentre alla a pedir fine, esmola, dopo enquanto essere que, stato no final, chiamato da Gesù, depois de ter sido chamado acquistato la e de vista, ter recuperado a vista, seguiva lungo la seguiu strada. Jesus pelo caminho. La prima cosa che il Vangelo ci dice su Bartimeo A primeira coisa que o Evangelho nos diz è seduto sobre Bartimeu a é esta: está sentado a mendigar. posizione tipica di una A sua persona postura é chiusa, típica de uma pessoa fechada na sua própria dor, seduta sul sentada ciglio della strada, à beira do caminho, come se non ci como fosse se não niente houvesse da mais fare, nada se non a fazer, ricevere qualcosa se não receber alguma coisa dei pellegrini dos muitos passati peregrinos que, nella città di Gerico.
Na Páscoa passavam pela cidade de Jericó. Mas, como sabemos, para viver verdadeiramente não se pode permanecer sentado. Viver é estar sempre em movimento, meter-se a caminho, sonhar, projetar, abrir-se ao futuro. Por conseguinte, o cego Bartimeu representa também essa cegueira interior que nos bloqueia, nos faz permanecer sentados, nos imobiliza à margem da vida sem esperança. E isso pode levar-nos a refletir não só sobre a nossa vida pessoal, mas também sobre o nosso ser Igreja do Senhor. Ao longo do caminho, muitas coisas podem deixar-nos cegos, incapazes de reconhecer a presença do Senhor, impreparados para enfrentar os desafios da realidade, inaptos por vezes para saber responder às muitas perguntas que, com brados, nos dirigem, como Bartimeu faz com Jesus. Todavia, perante as interrogações dos homens e mulheres de hoje, os desafios do nosso tempo, as urgências da evangelização e as muitas feridas que afligem a humanidade, irmãos e irmãs, não podemos ficar sentados. Não podemos ficar sentados. Uma igreja sentada, que quase sem se aperceber se afasta da vida e se confina a si mesma à margem da realidade, é uma igreja que corre o risco de continuar na cegueira e de se acomodar no seu próprio desconforto. E se permanecemos sentados na nossa cegueira, continuaremos a não ver as nossas urgências pastorais e os muitos problemas do mundo em que vivemos. Por favor, peçamos ao Senhor que nos conceda o Espírito Santo para não permanecermos sentados em nossa cegueira. Cegueira que se pode chamar mundanismo, que se pode chamar comodismo, que se pode chamar ouvidos fechados. Não permanecer sentados em nossa cegueira, em nossas cegueiras. Mas recordemos isto: o Senhor passa. O Senhor passa sempre. O Senhor passa todos os dias e para cuidar da nossa cegueira. Eu sinto que passa, tenho a capacidade de sentir os passos do Senhor, de ouvir, tenho a capacidade de discernir quando o Senhor passa. E é bonito que o sínodo nos impulsione a ser igreja como Bartimeu, a comunidade dos discípulos que, ouvindo passar o Senhor, sente a emoção da salvação, deixa-se despertar pela força do Evangelho e começa a gritar-lhe. E o faz acolhendo o grito de todos os homens e mulheres da terra, o grito dos que querem descobrir a alegria do Evangelho e dos que, pelo contrário, se afastaram, o grito silencioso dos indiferentes, o grito dos que sofrem, dos pobres, dos marginalizados, das crianças escravas de trabalho, escravizadas em tantas partes do mundo por um trabalho. A voz quebrada dos que já nem sequer têm força para gritar a Deus porque não têm voz ou porque se resignaram. Não precisamos de uma igreja sentada e desistente.
mas de uma igreja que acolhe o grito do mundo. E quero dizer, talvez alguém se escandalize, uma igreja que suja as mãos para servir o Senhor. E assim chegamos ao segundo aspecto. Se inicialmente Bartimeu estava sentado, no final, em vez disso, vemos que o segue pelo caminho. É uma expressão típica do Evangelho. E significa tornou-se seu discípulo, seguiu-o. Com efeito, depois de lhe ter gritado, Jesus para e manda-o chamar. Bartimeu, que estava sentado, levantou-se de um salto e, logo a seguir, recuperou a vista. Agora, pode ver o Senhor, pode reconhecer a ação de Deus na sua vida e, finalmente, pode caminhar atrás dele. Assim também nós, irmãos e irmãs, quando estivermos sentados e acomodados, quando mesmo como igreja não encontrarmos a força, a coragem e a audácia necessárias para nos levantarmos e retomarmos o caminho, por favor, lembremos-nos sempre de voltar ao Senhor, retornar ao Evangelho. Retornar ao Senhor e ao seu Evangelho. Sempre e novamente, enquanto Ele passa. Quando Ele passa, devemos escutar, sempre de novo, o seu chamamento que nos põe de pé e nos faz sair da cegueira. E depois, segui-lo novamente, caminhar com Ele pelo caminho. Gostaria de repetir. O Evangelho diz de Bartimeu que seguiu Jesus pelo caminho. Esta é uma imagem da igreja sinodal. O Senhor chama-nos, levanta-nos quando estamos sentados ou caídos, faz-nos recuperar uma nova visão para que, à luz do Evangelho, possamos ver as inquietações e os sofrimentos do mundo. E assim, erguidos pelo Senhor, experimentamos a alegria de o seguir pelo caminho. Ao Senhor se segue ao longo do caminho, quando não se segue fechado em nossas comodidades. Não se segue Jesus nos labirintos das nossas ideias. A Jesus se segue ao longo do caminho. Lembremos-nos sempre disto. Não caminhar por conta própria ou segundo os critérios do mundo, mas caminhar juntos atrás dele e com ele. Irmãos e irmãs, não uma igreja sentada, mas uma igreja em pé. Não uma igreja muda, mas uma igreja que acolhe o grito da humanidade. Não uma igreja cega, mas uma igreja iluminada por Cristo, que leva aos outros a luz do Evangelho. Não uma igreja estática, mas uma igreja missionária que caminha com o Senhor e pelas estradas do mundo. Hoje, enquanto damos graças ao Senhor pelo caminho percorrido em conjunto, poderemos ver e venerar a relíquia da antiga Cátedra de São Pedro, cuidadosamente restaurada. Contemplando-a com a admiração da fé, recordemos que esta é a Cátedra do Amor, a Cátedra da Unidade e a Cátedra da Misericórdia, segundo o preceito que Jesus deu ao apóstolo Pedro de não exercer domínio sobre os outros, mas de os servir na caridade. E admirando o majestoso baldaquino de Bernini, mais resplendente do que nunca, redescobrimos que ele enquadra o verdadeiro ponto focal de toda a basílica, isto é, a glória do Espírito Santo. Esta é a Igreja Sinodal, uma comunidade cujo primado está no dom do Espírito, que nos torna irmãos em Cristo e nos eleva
até Ele. Sorelle, fratelli, proseguiamo allora con Irmãos e irmãs, sigamos então com confiança o nosso caminho em conjunto. a noi oggi la parola di Dio ripete come Bartimeo, coraggio, Como a Bartimeu, também hoje a palavra de Deus nos repete: coragem, levanta-te, io mi sento. que Ele chama-te. Eu me sinto chamado? Questa è la domanda. Esta é a pergunta a fazer-nos. Sento chiamato? Eu me sinto chamado? Mi sento debole e non posso Sinto-me fraco e não posso levantar? Chiedo aiuto? Peço ajuda? Per favore, Por favor, demoniamo deixemos de lado o manto da resignação, confiemos ao Senhor a nossa cegueira, mettiamoci in piedi coloquemos-nos de portiamo pé la gioia del e levemos a alegria do Evangelho per le strade del mondo. pelos caminhos do mundo. Assim, a homilia do Santo Padre nesta Santa Missa de encerramento da segunda e última sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, Sínodo sobre a Sinodalidade, que ressaltamos teve início esta segunda sessão no último dia 2 e se conclui, portanto, este domingo com esta missa solene. Segue um momento de silêncio para interiorizarmos a palavra de Deus que acabamos de ouvir, o Evangelho que nos foi anunciado, para meditarmos também sobre as palavras que o Santo Padre quis nos propor em sua reflexão na homilia desta celebração eucarística. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver o esplendor do baldaquino de Bernini, como ressaltou o Santo Padre na homilia, após a sua restauração de mais de 6 meses, um trabalho exigente e necessário, trabalho realizado em vista do jubileu de 2025 e do 4º centenário da dedicação da nova Basílica Vaticana, que ocorreu em 1626, sob o comando do Papa Urbano VIII. O baldaquino, como podemos ver, aqueles que nos acompanham tendo as imagens, com 28 metros, quase 29 metros de altura e pesando 63 toneladas, o baldaquino é corretamente definido como um gigante da arte de todos os tempos, uma obra única na qual colaboraram Bernini e Borromini. Segue a nossa profissão de fé.
Oração universal, oração da Assembleia. Queridos irmãos e irmãs, a oração é a fonte da qual aurir a força para caminhar juntos. Apresentemos a Deus as nossas súplicas, confiando em seu auxílio paterno. A primeira oração será em chinês. Oremus pro Ecclesia Santa Dei. Oremos pela Santa Igreja de Deus. Pai de bondade, iluminai a Igreja com a vossa graça, a fim de que, libertada dos vínculos da mundanidade, seja sinal de esperança para a humanidade. Peçamos ao Senhor, Senhor, ouvi-nos. A segunda oração, em francês, rezemos pelos governantes. Pai Todo-Poderoso, inspirai os governantes com a vossa sabedoria, a fim de que, buscando sempre o verdadeiro bem, promovam a paz para todos os povos. A terceira oração será em hindi. Oremos pelos que sofrem. Pai misericordioso, sustentai todos os que sofrem com a vossa consolação, a fim de que, ajudados pelos irmãos e pelas irmãs, descubram em Cristo o médico que cura toda ferida. A quarta oração da Assembleia será em português. Oremos pelos operadores de misericórdia. Fortalecei aqueles que dedicam as obras de caridade, a fim de que, sustentados pelo vosso Espírito, sejam solícitos
com os pobres e enfraquecidos. A quinta oração será em polonês. Oremos por nós mesmos e pelas nossas comunidades. Pai de amor infinito, ajudai todos nós a crer na comunhão, a fim de que, experimentando a beleza da participação, nos tornemos autênticos missionários do Evangelho. Ó Pai, acolhei as súplicas que vos dirigimos com fé e ensinai ao vosso povo a trilhar no caminho da unidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Passamos à liturgia eucarística. Alguns fiéis levam ao Santo Padre as ofertas para o sacrifício. O Santo Padre as recebe, cumprimenta os fiéis, abençoa-os e as ofertas são em seguida levadas ao altar. Temos assim o canto do ofertório. Para aqueles que nos acompanham de a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, destacamos, estamos transmitindo a Santa Missa, presidida pelo Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, no encerramento da segunda e última sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Celebração da Santa Missa com a participação de cerca de 5.000 pessoas. Participação com celebração dos padres sinodais, participação de todos os leigos
e religiosos, homens e mulheres que participaram desta 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Celebração presidida pelo Papa Francisco. A oração eucarística será conduzida pelo cardeal Mário Grech, secretário-geral do Sínodo dos Bispos. O cardeal Mário Grech incensa as oferendas sobre o altar. O secretário-geral do Sínodo incensa o altar. Em preparação para o sacrifício eucarístico. Orate fratres ut meum et vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam Dominus sui, ad utilitatem corpoe nostra, totiusque ecclesiae suae sanctae. Respice quesimus Domine, munera que tue oferimus majestate. Olhai benigno, nós vos pedimos, Senhor, os dons que vos apresentamos, e nossa celebração seja, antes de tudo, para a vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domino. Gratias agamus Domino, Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum est. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo, e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas, e a muitos alegrar com o esplendor da vossa luz. Eis, pois, diante de vós os inumeráveis coros dos anjos, que dia e noite vos servem e, contemplando a glória da vossa face, vos louvam sem cessar. Com eles, também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos vosso nome e exultemos de alegria, cantando a uma só voz.
Oração Eucarística Quarta. Pater Sancte, quia magnus est et omnia opera tua in sapienza et caritate fecisti. Hominem ad tuam imaginem condidisti, eique comisisti mundi curam universi. Ut tibi soli creaturi serviens, creaturis omnibus impareret. Et cum amicitiam tuam non obediens amesistet, non eum delinquisti in mortis imperio. Omnibus enim misericorditer subvenisti, ut te querentes invenirent, sed et federa plures hominibus obtulisti, eosque per prophetas erudisti in expectatione salutis. Et sic, Pater Sancte, mundum dilexisti, ut completa plenitudine temporum unigenitum tuum nobis mittere salvatorem, qui incarnatus de Spiritu Sancto et natus ex Maria Virgine in nostra conditionis forma est conversatus per omnia absque peccato. Salutem evangelizavit pauperibus, redemptionem captivis, maestis corde laetitiam, ut tuam vero dispensationem impleret, in mortem traditit semitipsum, ac resurgens a mortuis, mortem destruxit, vitamquem renovavit. Et ut non amplius nobis metipsis viverimus, sed sibi pro nobis mortuus est atque surrexit. A te, Pater, misit Spiritum Sanctum, primitias credentibus, qui opus suum in mundo perficiens omnem sanctificationem compleret. Quesimus igitur Domine, ut idem Spiritus Sanctus ec munera sanctificare dignetur, ut corpus et sanguinis fiat Domini nostri Iesu Christi, ad hoc magnum mysterium celebrandum, quod ipse nobis reliquit in fedus aeternum. Ipse enim, cum ora venissent, et glorificetur a te, Pater Sancte, ac delectisses suos, qui erant in mundo, in finem dilexit eos. Et cenantibus illis accepit panem, benedixit ac fregit, deditque discepulis suis dicens. Accipite et manducate ex. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Similimodo, accipiens calicem, ex genimine vitis repletum, gratias egit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et bibete. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mysterium Fidei. Mortem tuum annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confidemus, dolem venias.
undet nos Domine redemptionis nostre, memoriale nunc celebrantes, mortem Christi, eusque descensum ad inferos recolimus, eius resurrectionem et ascensionem ad tuam dexteram profitemur, et expectantes ipsius adventum in gloria, offerimus tibi eius corpus et sanguinem, sacrificium tibi acceptabile et totum mundo salutare. Respice, Domine, in ostiam, quam ecclesia Tue ipse parasti, et concede benignus omnibus, qui ex uno pane participabunt, et calice, ut in unum corpus a Sancto Spiritu congregati, in Christo ostia viva perficiantur, ad laudem gloriae Tue. Nunc ergo, Domine, omnium recordare, pro quibus tibi hanc oblationem offerimus. In primis famuli Tui, Pape nostre Francisci, ad Episcoporum Ordinis Universi, sed et totius cleri, ad offerentium et circumstantium, et cuncti populi Tui, ad omnium qui Te querunt corde sincero. Memento etiam milorum, qui obierunt in pace Christi Tui, et omnium defunctorum, quorum fidem Tu solus coniovisti. Nobis omnibus filis Tuis clemens Pater concede, ut celestem hereditatem consequi valeamus, cum beata Virgine Dei genitrice Maria, cum beato Iosef eius sponso, cum apostolis et sanctis Tuis in regno Tuo ubi cum universa creatura, a corruptione peccati et mortis liberata, Te glorificemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Pater omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Libera nos quesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christi, quid existi apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam perficare et coordinare dinieris, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum
offerte vobis pacem. Chegamos assim, amigo ouvinte, telespectador internauta, ao momento do abraço da paz. A paz de Cristo a você, a seus familiares. Que o Senhor Jesus, Ele que é o príncipe da paz, nos conceda a paz que somente Ele pode nos dar. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenam anni vocati sunt. Domine, nostrum dignus, ut intra subvectum meum, sed tantum te prego, et sanabitur anima mea. Chegamos assim ao momento da comunhão. Comunga o cardeal secretário-geral do Sínodo, Mário Grech. Comunga o Santo Padre. Os 79 cardeais e patriarcas concelebrantes. 310 bispos e sacerdotes. 60 sacerdotes fazem a distribuição na Basílica da comunhão eucarística. Destacamos com a participação de 5.000 pessoas. Os padres sinodais e fiéis, leigos e leigas, e religiosos e religiosas que participaram desde o dia 2 último desta segunda sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, cujos trabalhos se encerraram ontem, e hoje, então, a missa de conclusão desta Assembleia Sinodal. Sínodo sobre a sinodalidade. Por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. O Santo Padre destacava em sua homilia podemos ver e venerar a relíquia da antiga cátedra de São Pedro, cuidadosamente restaurada. Contemplando-a, disse o Santo Padre, contemplando-a com a admiração da fé, recordemos que esta é a cátedra do amor, da unidade e da misericórdia, segundo o preceito que Jesus deu ao apóstolo Pedro de não exercer domínio sobre os outros, mas de os servir na caridade. E prosseguiu, admirando o majestoso baldaquino de Bernini, mais resplandecente do que nunca, redescobrimos que ele enquadra o verdadeiro ponto focal de toda a basílica, isto é,
a glória do Espírito Santo. Acrescentando, esta é a Igreja Sinodal, uma comunidade cujo primado está no dom do Espírito, que nos torna irmãos em Cristo e nos eleva até Ele. Nós destacávamos precedentemente justamente esse trabalho de restauração do baldaquino de Bernini, uma restauração de grande valor simbólico, porque o baldaquino, que fica solenemente acima do altar-mor, o altar da confissão, é tão alto quanto um prédio de 10 andares e é o ponto de apoio da basílica e marca com sua magnificência o lugar do túmulo do apóstolo Pedro, a quem a Basílica Vaticana é dedicada. A restauração, que foi confiada a uma equipe de profissionais experientes, teve lugar 250 anos após o grande trabalho de manutenção do século XVIII e 400 anos após o início dos trabalhos do baldaquino. E aproveitamos para destacar que esta experiência de quem entra na Basílica Vaticana, ao entrar na nave principal da Basílica de São Pedro, ficamos impressionados com o imenso tamanho desse espaço. Nosso olhar é imediatamente atraído para dois destaques do espaço interno, justamente o altar papal, com o baldaquino sobre o túmulo de São Pedro, e o altar da cátedra no fundo da Basílica. Ambos se referem ao patrocínio da Basílica e oferecem ao observador atento uma chave para entendê-los. Não são apenas obras do mesmo artista, Gian Lorenzo Bernini, mas é o próprio autor que os relaciona entre si. Desde o momento em que se entra na Basílica, fica evidente que o monumental baldaquino de bronze enquadra em perspectiva também o altar da Cátedra de São Pedro, localizado na ábside. E não é coincidência, certamente. Enquanto o altar papal sobre o túmulo do apóstolo, no qual, como em uma rocha, Cristo prometeu fundar a sua igreja, como lemos em Mateus 16, versículo 18, refere-se às origens, à igreja primitiva que surgiu do testemunho dos mártires, e é por isso que também é chamado de altar da confissão. A cátedra refere-se à primeira tarefa dos sucessores de Pedro, isto é, anunciar o Evangelho e instruir o povo de Deus. Assim, aqueles que nos acompanham tendo as imagens geradas pelo Centro Televisivo Vaticano podem ver detalhes, então, do baldaquino de Bernini em todo o seu esplendor após 9 meses de restauração. O baldaquino sobre o túmulo de São Pedro. E assim, revelado em seu esplendor nesta missa de conclusão da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, o baldaquino de Bernini, revelado em seu esplendor após o trabalho de restauração. E a partir de hoje, do dia 27 de outubro, até o dia 8 de dezembro, a antiga Cátedra de São Pedro será exibida aos pés do altar-mor, como podemos ver, aqueles que têm as imagens, antes então de ser transferida para o trono de bronze de Bernini, na ábside da Basílica, ao fundo, portanto, a Cátedra de São Pedro, onde se encontra justamente o altar da Cátedra. Recordamos que logo mais ao meio-dia estaremos transmitindo a oração do Ângelus conduzida pelo Papa Francisco
Estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa, cujas emissoras nos retransmitem a partir das 8 horas do horário de Brasília, entrando no ar sempre uns 3 minutos antes, para transmitirmos e acompanharmos, rezando com o Santo Padre, a oração mariana do Ângelus. Nós nos alegremos na vossa salvação. Nós nos alegraremos na vossa salvação e no nome do nosso Deus exultaremos, diz a antífona da comunhão desta celebração. Segue um momento de silêncio, momento de agradecimento a Deus pela comunhão participada. O Santo Padre convidou-nos em sua homilia, a partir da página do Evangelho, a seguirmos então com confiança o nosso caminho em conjunto, como Bartimeu também hoje. A palavra de Deus nos repete: coragem, levanta-te, que ele te chama. Deixemos de lado, disse o Papa, o manto da resignação, confiemos ao Senhor a nossa cegueira, coloquemo-nos de pé e levemos a alegria do Evangelho pelos caminhos do mundo. As palavras com as quais o Santo Padre concluiu a sua homilia com uma veemente exortação. Oremos. Os vossos sacramentos, Senhor, realizem o que significam, a fim de que um dia possamos entrar em plena posse do mistério que agora em ritos celebramos por Cristo nosso Senhor. Amém. Preparemos-nos para receber a bênção do Santo Padre, a bênção solene ao término desta celebração eucarística. Inclinate vos ad benedictionem. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, vos abençoe e vos conceda o dom da verdadeira sapiência, portadora de salvação, e vos ilumine sempre com os ensinamentos da fé e vos ajude a perseverar no bem. Conduza os vossos passos no caminho rumo a Ele e vos mostre a estrada da caridade e da paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Temos a antífona mariana, Ave Maria.
Assim chegamos ao término desta celebração eucarística de conclusão da segunda e última sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Recordamos a forte exortação do Santo Padre, irmãos e irmãs, não uma igreja sentada, mas uma igreja em pé, não uma igreja muda, mas uma igreja que acolhe o grito da humanidade. Não uma igreja cega, mas uma igreja iluminada por Cristo, que leva os outros à luz do Evangelho. Não uma igreja estática, mas uma igreja missionária, que caminha com o Senhor pelas estradas do mundo. E como tínhamos dito precedentemente, a partir de hoje, até o dia 8 de dezembro, a antiga Cátedra de São Pedro, como podemos ver aqueles que nos acompanham tendo as imagens, será exibida aos pés do altar-mor, antes de ser transferida para o trono de bronze de Bernini. A Cátedra de São Pedro, relíquia que simboliza o primado do apóstolo Pedro, assim após a sua restauração. Conhecida como Cátedra Sancti Petri Apostoli, Cátedra do Santo Apóstolo Pedro. Esta relíquia, um antigo trono de madeira, remonta aos primórdios do cristianismo e simboliza o primado do apóstolo Pedro, a quem Jesus confiou a condução da igreja. A cátedra foi precedentemente apresentada ao Papa após os trabalhos de restauração do famoso monumento criado por Gian Lorenzo Bernini, situado na ábside da Basílica de São Pedro. A peça, geralmente mantida em um relicário no imponente altar do monumento, representa a autoridade espiritual de Pedro e seus sucessores, como podemos ver após a sua restauração. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens. O Santo Padre coloca-se então de frente à Cátedra de São Pedro, como dissemos, relíquia que simboliza o primado do apóstolo Pedro, então, após a sua restauração. Assim, durante o processo de restauração das obras de Bernini, como tínhamos ressaltado precedentemente, em vista do jubileu, a catedral original, cuidadosamente preservada, foi temporariamente removida e mostrada ao Papa Francisco, um momento raro em que o pontífice pôde admirar de perto este símbolo histórico e teológico tão central para a Igreja Católica. Assim como o Santo Padre pôde fazer agora, ao término desta celebração, esta relíquia de imenso significado, reforçando o elo entre o atual pontificado e o apóstolo Pedro, o primeiro Papa da história. Assim, amigo ouvinte, telespectador e internauta, ressaltamos logo mais ao meio-dia, estaremos voltando para transmitir a oração Mariana do Ângelus, conduzida pelo Papa Francisco, da janela do Palácio Apostólico, com os fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro para o habitual encontro dos domingos para a oração mariana. Estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa, cujas emissoras nos retransmitem a partir das 8 horas do horário de Brasília. Na realidade, entramos uns 2-3 minutos antes, então, já em conexão com as emissoras de rádio e televisão, para transmitir, então, a oração do Ângelus, conduzida pelo Papa Francisco. Assim, não nos resta aqui agradecer a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, que esteve conosco, e marcando já o nosso encontro daqui a pouco mais de meia hora, para acompanharmos com o Papa Francisco a oração mariana do Ângelus. Mais uma vez a todos, nosso muito obrigado. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, um ótimo domingo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.